Olá, como está? Tudo bem? Eu sou Arlindo Santos, sou consultor especialista em seguros de pessoas. Estou hoje aqui para bater um papo rápido com você, para te contar uma história real que aconteceu comigo. Era o ano de 2009, abril de 2009. Eu estava com 45 anos e estava muito bem profissionalmente, trabalhando numa grande empresa, como executivo dessa empresa, com uma história muito bonita, escrevendo uma história profissional muito bonita a essa época, e jamais havia precisado de qualquer auxílio médico. Uma noite em casa trabalhando, depois de trabalhar até tarde, eu fechei o computador e quando me levantei da cadeira eu senti uma dor absurda, uma dor nas costas que irradiava para o abdômen, algo horrível. Eu sentia que aquilo estava me matando de fato. Eu precisei ser levado para um hospital e fui levado à época a um dos melhores hospitais da América Latina. Fui muito bem tratado nesse hospital. Durante toda aquela noite eles me viraram de ponta cabeça, mas não encontraram absolutamente nada. Era 6 horas da manhã, já no dia seguinte. Eu estava sendo entrevistado por 3 médicos e eles queriam saber o meu histórico familiar. E perguntaram sobre o meu pai. E eu disse que o meu pai já havia falecido há 7 anos atrás com um problema na aorta. E quando eu disse isso, a aorta, eu me lembro que eles se entreolharam e ficaram espantados e disseram assim, não é possível que ele esteja tendo esse problema. E aí viraram para mim e disseram, olha, nós não acreditamos que isso possa estar acontecendo com você também, mas como há um histórico familiar, por desencargo de consciência, nós vamos fazer o exame para detectar isso. Fui para a sala fazer o exame e era um exame de imagem e eles então gritaram lá da salinha que já haviam detectado e que eu de fato estava tendo uma dissecção de aorta, que foi o mesmo problema que vitimou e levou meu pai no ano de 2002. Eu precisei ser operado, fiz 2 cirurgias no espaço de 20 dias. Depois, quando estava em condições de caminhar, de andar, eu fui até o INSS. E aí o médico, depois de ver os exames, ele me disse que ele iria me aposentar por invalidez. E quando ele falou aquilo para mim, aquilo soou como uma facada. Porque eu me lembrei dos meus filhos e dos sonhos que eu tinha para eles, e eu sabia que se eu me aposentasse, eu teria que forçosamente ter uma redução do padrão de vida que não ia mais permitir que eu mantivesse os meus filhos na escola que eles estudavam à época, e que o projeto que eu tinha de educação para eles, de formação profissional para eles, estava bastante comprometido. Então eu disse para ele que eu não ia aceitar a aposentadoria por invalidez e que eu ia tentar a minha recuperação e que eu ia voltar a trabalhar. E o médico tentou me convencer do contrário e me disse ainda que por muito menos ele sofria ameaças lá. E eu estava dizendo que eu não queria me aposentar por invalidez, era exatamente isso. E eu precisei ficar então 10 meses afastado. Mas por que eu estou te contando essa história? Porque durante esses 10 meses eu tive uma proteção, eu pude contar com uma proteção, com um seguro que me ajudou, que complementou o meu salário durante todo esse período de 10 meses, de maneira que eu pude manter o padrão de vida que eu tinha, pude manter os meus filhos na escola onde eles estudavam, pude manter os compromissos que eu já havia assumido, os compromissos financeiros que eu já havia assumido, e isso me deu muita tranquilidade para relaxar
e para poder trabalhar a minha recuperação. E por que eu estou contando essa história para você, né? Porque, como eu disse, contar com uma proteção nessas horas é algo maravilhoso, é algo que restitui a capacidade de sonhar e de viver. E eu quero falar para você, especialmente você que é um profissional liberal, um médico, um advogado, um arquiteto, um fonoaudiólogo, um psicanalista, enfim, alguém, se você é alguém que trabalha por conta própria, ou se você é um seletista que ganha acima do teto do INSS, você precisa contar com um seguro como o que eu tinha, que é um DIT. O que é um DIT? É uma diária de incapacidade temporária. Se você precisar se afastar do seu trabalho a partir de 10 dias, esse seguro ele paga o seu salário, ele paga o valor que você contratou até 350 diárias. Não é maravilhoso? Então, se você quiser saber mais sobre esse tema, sobre esse seguro, por favor, entre em contato comigo. Se você conhece alguém, algum profissional liberal, manda esse vídeo para ele. Porque profissionais liberais, em especial, não podem de maneira nenhuma ficar sem um seguro como o DIT. Além do DIT, nós temos muitos outros seguros. Mas o DIT é um produto que eu tenho um carinho muito especial, porque de fato é uma proteção para o trabalhador gozar em vida sempre que ele precisar se afastar do trabalho por motivo de doença ou acidente. O meu WhatsApp é 11 97487 6182. O meu e-mail é goal corretora.com.br. Vou repetir, contato@goalcorretora.com.br. Entre em contato com a gente, marca um tempo para a gente conversar. Eu terei o maior prazer em te dar uma consultoria absolutamente gratuita, sem compromisso, e posso garantir para você que tenho tudo para te ajudar, para te orientar de maneira profissional e oferecer para você a melhor condição de seguros, de proteção financeira. Tá bom? Obrigado pela sua atenção, um abraço, até um próximo vídeo.